Estamos ao vivo. Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, pessoas. Está no ar mais uma live diretamente do Podcasters Unidos, trazendo essas mulheres maravilhosas para trazer um tema super importante. Bem, eu sou a Kaliane, do Tá na Nuvem. Como eu disse, sejam muito bem-vindos a essa live com o tema Feminismo, Mulheres Ocupando a Podosfera. Gente, o que será que vai dar dessa live, hein? Desde já, comentários sendo espalhados agora. Eu acho que podemos subir também uma hashtag, né? Hashtags, que eu acho interessante, hein? Vamos lá. Então, sou Kaliane do Tá na Nuvem. E aí, agora as meninas vão se apresentar, começando pela Isabel. Boa noite, galera, tudo bom? Meu nome é Bels Barbosa. Isabel, assim, sabe? Aquele nome que só minha mãe chama quando eu faço coisa errada. Eu sou do Maratona de Sofá, eu sou redatora e podcaster lá. E hoje a gente está aqui para discutir tudo sobre a podosfera feminina. Maravilha. Tem muita coisa interessante para se discutir. Isabel, uma das nossas integrantes aqui, vai falar horrores. Gente, a gente já gravou antes. Vou ter que puxar isso. A gente já gravou antes. Foi tudo. Foi a melhor coisa, assim, conhecer esta mulher. Por outro lado, também temos esta mulher que eu já conheço, mas vocês vão conhecer agora, que é Lorena. Lorena, pode se apresentar. Hi, gente. Não façam memes do Hi, Lorena, por favor, não aguento mais. Gente, meu nome é Lorena. Eu sou do podcast Tá na Nuvem, junto com a Kaliane. E hoje a gente vai falar sobre as diversidades femininas. A gente vai falar sobre o movimento feminista. E vamos falar sobre as mulheres dentro do podcast e dentro do mercado de trabalho. Então, não falta assunto. O que não vai faltar é assunto. E essas mulheres aqui podem ter certeza, tem muita coisa para falar. Então, Monique, sua vez. Oi, gente, eu sou a Monique, do podcast Horrorizadas. E eu tô super nervosa aqui com um monte de mulher foda. E a gente falando ainda de um monte de mulher foda é uma pressão muito grande. Quero deixar claro que só tem mulher bonita. Todas as mulheres são lindas, maravilhosas, mas essas mulheres aqui estão de parabéns. Gente, feliz dia do podcast também para vocês. Nós que lutamos aí, vemos esse podcast, fazemos esse podcast todos os dias. Vamos falar também sobre isso, sobre como é feito o podcast na visão mais feminina, vamos assim dizer. Então, o nosso tema, novamente, para quem entrou agora, mulheres ocupando o podcast, ou seja, mulheres na podosfera. Temos um apoiador. O apoiador se chama Orelo Áudio. Você ainda que não conhece o Orelo, você vai saber agora o que é e como você faz para adquirir, hein? A Orelo é a primeira plataforma que remunera os podcasters por stream e 100% brasileira. É importante, a prata da casa é importante, gente. A prata da casa é importante. Bem, e o Podcasters Unidos está com um cupom de desconto. Anota aí, eu sou a mulher do desconto. É maravilhoso essa questão do desconto. Anota. Desconto para assinatura prêmio, que é ainda melhor, hein? Por um mês. Esse cupom dá direito ao plano mensal do app. Para os ouvintes curtirem todos os conteúdos sem propaganda. Gente, propaganda, até enrolei a língua. Propaganda é muito ruim. Quando a propaganda entra no que eu estou escutando uma música, sei lá, numa plataforma vizinha, eu fico muito pé da vida. Então, você aí anote o cupom de desconto para assistir, para que você possa ver essa plataforma por um mês com desconto sem propaganda. Então, vamos então aos preços, que também é super importante, hein? A partir do segundo mês é cobrada apenas R$ 6,90 para continuar aproveitando todo o conteúdo disponível e ainda apoiar o seu podcast favorito. Ah, mas você falou em cupom e não falou. Como é esse cupom? Anota agora, hein? O cupom é Orelo, @Podcastersunidos. Eu queria pedir pro Gabriel aí deixar lá no chatzinho, só repetindo,
cupom ORELO, @Podcasters Unidos. Vem conhecer mais das plataformas das redes sociais com o @orelo.audio e também pelo site escute.orelo e baixe o aplicativo. Meninas, um descontão desse, hein? Cara, quem não gosta? Eu acho que mulher adora também. Eu amo. Adoro. Vocês gostam? Desconto é meu Aí eu sobrenome. amo desconto. Desconto é tudo. Então vamos lá, começar com o nosso histórico desse tema, dessa discussão. A gente veio trazendo, no Tá na Nuvem, a gente inicia todo o tema com um breve histórico sobre mais ou menos o que tá, como iniciou. Então, é o histórico, né? Histórico é histórico. Então, vamos lá. A história do empoderamento feminino não é tão antiga como deveria ser. Em geral, até o século XIX, atentem-se, até o século XIX, que é 2 séculos atrás. Para a história, isso aí é pouco tempo. A mulher é vista como ser inferior aos quais não possuíam os mesmos privilégios que eles. Por exemplo, ler. Gente, ler, escrever, estudar, guerrear. Mulheres também servem para guerra, viu? Mulheres fazem tudo, fazem de tudo. Enfim, escolha. Elas não podiam nem escolher. Diante disso, a figura feminina foi construída numa sociedade patriarcal, como todo mundo já muito bem sabe. Se você ainda não sabe, você vai saber agora. Onde as atribuições de mulher estavam restritas somente a fazeres domésticos e à educação dos filhos. Era barra, bem barra. Diante disso, desde cedo, as meninas eram educadas para ajudar as mães nos trabalhos domésticos, casar e ter filhos. Aí você imagina. Só a partir lá do século XIX que foi ter, até mais ou menos o século XIX, que foi ter essa questão do despertar feminista. E aí até antes, as meninas eram educadas somente para fazer os trabalhos domésticos, casar e sem escolha, e ter filhos sem escolha. Então, nesse contexto, elas também não poderiam trabalhar fora, ao mesmo tempo que não tinham acesso aos assuntos relacionados nem à política e nem à economia. A gente sabe que as mulheres que são instruídas, as mulheres que sabem muita coisa sobre política, essas coisas assim, são mulheres que é necessário, né? Eu acho que é super necessário. Então, mais ou menos lá por 1789, lá pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi escrito no ano da Revolução, uma mulher, uma escritora, uma escritora feminista francesa, Olympe de Gouges, veio iniciar esse marco criticando a declaração dessa revolução, que só dava direito aos homens, que só era aplicada a eles. Além disso, alertava para a autoridade masculina e a importância das mulheres e da igualdade por direitos. Aí, também fazendo essas pesquisas, aí veio aqui somente a partir da Revolução Industrial, no século XIX, como eu havia falado, esse panorama muda de maneira substancial. As mulheres já começam a trabalhar nas fábricas, fazendo parte da força da economia. E aos poucos os movimentos feministas espalhados pelo mundo foram tomando corpo e cada vez mais lutando e conquistando diversos direitos reivindicados pelas mulheres, que era o direito à educação, direito pelo voto, pelo contrato, propriedade. Eu acho que muitos não sabem, mas naquele tempo as mulheres nem direito à propriedade tinham. Se o marido morresse, tinha que ter um filho homem, para que fosse passada a propriedade para o filho homem, para o nome do filho homem. Divórcio, igualdade de salário, aborto, entre outros. Então, com essa historinha, esta historicidade, a gente vem falar agora. Isabel, como é que é para você esse tempo aí, essa historicidade até hoje, a questão do feminismo, com essa, vamos assim dizer, esse levantar, esse dar a voz à mulher que naquele tempo não tinha? Então, né? Se a gente faz uma reflexão, há de se pensar de que para muitas mulheres muito pouco mudou. Não só quando a Revolução Feminista começou, né? Porque, por exemplo, a gente fala de Revolução Feminista, a primeira onda foi majoritariamente branca. Então, enquanto mulher negra, as mulheres negras não eram consideradas como mulheres, elas não eram consideradas como ser humano, elas eram consideradas como coisa. Então, se a gente faz esse ponto de reflexão, naquela época já era complicado. Não quer dizer que porque
Os direitos foram conquistados, todas nós possuíamos eles, e hoje em dia também não, né? Se a gente faz essa reflexão, muito do que você falou, dando esse panorama histórico, não mudou. Ainda existem muitos de nós fazendo trabalho de casa, cuidando dos filhos para que os homens possam trabalhar, e muitos de nós, inclusive, fazendo a jornada dupla, trabalhando, estudando e Jornada cuidando dupla. da casa, cuidando dos filhos, fazendo esse trabalho não remunerado, que cansa tanto quanto qualquer outro trabalho, que é o trabalho caseiro, né? Cuidar das Com casas, cuidar certeza. das crianças. E a mulher ainda tem que ser Então, muito forte para tudo isso. Se ela não consegue fazer tudo isso, ela é considerada fraca. Como assim? E sem ainda em Deus essa dúvida, questão sem dúvida. de fortaleza, né? É um absurdo, é um absurdo. Quando a gente fala de mulheres fortes, o conceito da mulher forte, principalmente dentro da negritude, é uma coisa que hoje em dia a gente critica bastante, porque usualmente a mulher forte é a mulher que está completamente sobrecarregada, sabe? É aquela Sim. mãe que dá conta de 3 filhos, um trabalho de 40 horas e ainda deixa a casa um brinco. Meu Deus, que mulher maravilhosa. É aquela mãe que é mãe solo, que foi abandonada pelo pai, né? Que teve que cuidar de todos os filhos, tirar dinheiro de não sabe de onde para dar a melhor educação possível para eles conseguir trabalhar, cuidar de si. Nossa, que mulher forte. É aquela mulher que passou por inúmeros problemas no trabalho para conseguir o mínimo, para conseguir receber o mesmo que um homem e ainda assim ela é endeusada como uma mulher forte. A gente não precisa passar por tudo isso. A gente não devia ter que passar por tudo isso para ser considerado nada, sabe? Força não rótulo que é colocado, necessariamente, né, Isa? É um não é rótulo assim. necessariamente uma coisa que a gente gosta de. Quando alguém fala para mim que eu sou uma mulher forte, eu fico chateada. Não vou mentir. Não quero isso para Ai, mim. Eu já trabalho minhas 40 horas, já dou conta das coisas. Não tô afim, sabe? Não é isso que eu quero para mim. Mas para Então, chegar na gente, sim, né? Nessas mulheres com essa consciência, muitas mulheres tiveram que lutar, muitas mulheres, inclusive para a gente ter o dia 8 de março, muitas mulheres tiveram que morrer, né? Porque sim. foi assim que a nossa história começa, né? Começa com luto, muito mais do que com luta necessariamente, e também regada muito à luta. Então, eu acho que ainda assim, hoje a gente está aqui, inclusive aqui, batalhando, né, por um espaço, por uma coisa melhor, para conseguir galgar o mínimo que é o igual, sabe? É ser O considerado mínimo. igual aos nossos pares. Inclusive, até outro dia, as mulheres no futebol, elas recebiam muito menos do que os homens no futebol. É Não tem exorbitante a um mês que quantidade a de seleção dinheiro. brasileira colocou o mesmo pagamento Não igualado. tem, Tipo, não tem 2 meses, justamente. sabe? É um absurdo. Sendo que Marta é a melhor jogadora do Brasil. Várias vezes Entre homens e mais. mulheres, é ela, sacou? Isso mesmo. Até Meninas mesmo como a Daisy quantidade de Lorena. patrocinadores, né? A Sim. quantidade de patrocinadores pro futebol feminino também. E assim, uma coisa que a Bel falou, que é a questão da gente ter que lutar por uma igualdade salarial. Olha, gente, para quem ouve nosso podcast, tá cortando aqui rapidinho, esse é o nosso participante especial, tá? O nosso frufru, nossa pérola. É, nossa pérola, nosso mascote. E, Sim. assim, voltando à linha de raciocínio. Infelizmente, Bel, a gente ainda não alcançou isso da questão da igualdade salarial. Principalmente para as mulheres negras. Gente, tem mulheres negras que ocupam quartos de empregadas que elas não chegam a receber nenhum salário mínimo. Entendem? E tem um livro que eu já li de uma catadora de lixo, que acho que alguém já deve ter ouvido falar, que é Maria Carolina de Jesus, em que ela literalmente ela criou os filhos dela sozinha, ela vive sozinha, e ainda usando essa figura, essa imagem de mulher lutadora, de mulher guerreira, entende? Enquanto na verdade a gente só tá esgotada, a gente não aguenta mais, assim. E principalmente pra gente, que a gente mesmo romantiza essa questão de dupla jornada de trabalho. Vocês sabem quanto é frustrante você chegar em casa e ter que ir fazer comida, de ter que ir ajeitar a casa, cuidar de criança, de tudo isso, romantizando essa ideia de que eu posso, eu sou uma mulher, eu consigo fazer isso. Isso é literalmente frustrante, gente. A gente precisa de ajuda, não em Deus, essa história de que a mulher guerreira você aguenta. E se você não aguentar, você
literalmente desvalorizada. Então eu faço que nem a Bel, eu não quero esse título de mulher guerreira, gente, por favor, me ajudem. Eu preciso de ajuda. E E entendam entendam. o nosso Eu preciso contexto. de ajuda. Então, voltando também à linha de raciocínio, só para que a Monique também possa entrar nesse nosso bate-papo, eu dei uma pesquisada que naquela época, quando as mulheres conseguiram entrar no mercado de trabalho, elas eram serviçais, ou eram operárias, ou ficavam na esfera doméstica. Então, assim, se fossem virtuosas, podiam ser endeusadas, como a gente já falaram, como anjos do lar. Cara, que coisa. Monique, sua opinião, por favor. Fala um pouquinho mais. Vou tentar não explodir aqui, não dar um rage absurdo. Opa! Essa é a hora de pistolar. Também, e se explodir também, temos todo o direito. Anotem. A luta inteira é marcada por a gente tentando conquistar lugares que a gente não conseguiu, né? Que não foi cedido a gente. E como as meninas estavam falando da questão de jornada, de força guerreira e as caralho 4, é foda porque, tipo, além da pressão externa de que a gente tem que alcançar esse patamar, assim, de mulher forte e tudo mais, também tem a pressão interna, porque a gente fica, eu tô esgotada hoje, mas a gente não se permite, sei lá, relaxar e deixar de fazer algum a fazer, porque a gente sabe que vai ser cobrada, e a gente vai começar a se comparar com as outras mulheres que, teoricamente, conseguem fazer tudo, sabe? Então, tipo, é extremamente exaustivo, porque não é só de fora. Também aqui comparadas dentro. Também, né, Monique? Todo tempo a comparação. É um modelo de estética também que vem para atingir a gente. Tem toda uma questão por fora ainda. Sim. Estética é terrível. Sim, a gente entra no Instagram para tipo, meu Deus, por que eu não posso ser assim? Por que eu não sou igual fulana? Aí tá bonita lá postando foto com os filhos, assim, tudo direitinho, assim, não tem nenhuma criança remelenta com o dedo quebrado, sei lá. E como que essa pessoa consegue, sabe? É complicado. Muitos falam de, tem que ser uma mulher forte, mas tem pouco, como é que eu posso dizer? Ajuda para que essas mulheres consigam continuar existindo sem surtar e sem ter tudo nas costas delas mesmas. É muito interessante que a Isabel também pontuou que... Sim, Lorena, pode comentar. Não, é porque assim, eu vendo a fala da Monique e fazendo uma ligação também com o que a Bel falou, ela fala da questão de como é que essas mulheres conseguem tudo isso, como é que elas conseguem posar, tá literalmente tudo em cima, entendem? E se a gente for falar de algoritmos, o Instagram e a maioria das plataformas, os algoritmos deles, eles dão preferência às mulheres brancas. Desculpa, meninas, mas é a realidade. Sim, eles dão preferência a mulheres brancas. E o que acontece também por trás dessa vida dessas mulheres brancas? Tem mulheres negras cuidando dos filhos dela. Tem mulheres negras ocupando os quartos de empregada delas, entendeu? E, na verdade, não é nenhuma treta, mas eu vou me referir a uma treta, porque o feminismo negro com a questão do feminismo branco, entendem? Porque o feminismo branco, até um certo tempo, ele foi usado para silenciar mulheres pretas. Sim. Porque, assim, enquanto sabe, na Revolução Industrial vocês estavam lutando por espaço no mercado de trabalho, tudo isso a gente já estava lá dentro. Só que a gente estava nos quartos de empregadas de vocês. E até hoje a gente continua nos quartos de empregadas de vocês. Entendem? Sim. Então tem toda essa questão de mulheres negras que sofriam opressão em função da situação enquanto escravizadas, discriminação, aí vem o gênero, preconceito. Sim, Monique, você queria falar? Não, é que, como ela levantou, acho que além da gente não poder descartar a questão racial, que tem um peso absurdo, a questão econômica também. Porque não dá para fazer esse recorte de feminismo só pela questão de padrão estético, sei lá, para ficar discutindo aborto. A gente tem que levar o sistema em consideração também, de por que ainda está acontecendo, por que é mais benéfico, por exemplo, para o sistema ficar subjugando mulheres negras e tudo mais. É complicado. É bem mais além do que só essa coisa da superfície.
Vai muito A mulher não mais tem além. 5 minutos de paz, né? Muito interessante. Não tem 5 minutos de paz, é um negócio absurdo. É incrível. Sim, Lorena, você queria comentar? É porque, assim, falando da questão mesmo de gênero e de classe, né, relacionada a isso. Não sei se vocês já leram sobre Bell Hooks, onde ela... onde em um dos livros dela, ela fala mesmo da Absolutamente questão... apaixonada. Ela fala da questão de até que ponto o feminismo marxista ele é redundante, porque não faz sentido você ser feminista e ser a favor do sistema capitalista. Não faz sentido você ser feminista e você não discutir padrões de gênero. Não faz sentido você ser feminista e não discutir sobre LGBTfobia, sobre racismo e transfobia também, que infelizmente o movimento feminista não fala muito sobre isso, sobre transfobia e o movimento transfeminista também. Isso tudo não faz sentido, porque a gente é um método de organização para a gente discutir, a gente ir contra o sistema e contra o sistema capitalista também, entendeu? Então não faz muito sentido a gente se abster dessas coisas e discutir. E eu achei muito interessante isso. Na verdade, eu falo isso em todo lugar. Mas devia, tá certa? Bell Hooks tem que espalhar a palavra. É porque quando a gente pensa em sistema, é bem simples, né? O sistema é homem, branco, classe alta. Ele é opressor em todas as coisas. Então não tem como você ser heterossexual, diga-se de passagem, a boa e velha heterossexualidade compulsória, Sim, sabe? sim. Então não tem como você derrotar esses 4 pilares e falar assim, não, eu sou feminista marxista. É meio que redundante, né? Sabe? Pra Sim. ser tudo isso, você tem que abraçar todas as coisas. Então você tem que ser contra o preconceito racial, contra o preconceito LGBT, contra o preconceito dos nossos queridos homens, né? A gente tem que abordar todas as coisas, porque se um desses pilares não cair, a gente não vai ter sossego nunca. Então tem que cair todos. Senão a revolução feminista efetivamente nunca vai acontecer. É aquela história de que se só eu tô livre, assim, a gente não alcançou liberdade. Exatamente. Ainda sobre as precursoras, gente, a Lorena muito bem colocou, e eu vou falar também sobre a Simone Beauvoir. Gente do céu, quase não sai. Uma das representantes, uma das maiores representantes também do feminismo mundial, que veio aí com a obra referência Ensaio intitulado O Segundo Sexo, onde ela faz uma análise sobre o papel das mulheres na sociedade. Então também já fica uma diquinha aí para vocês. Segundo ela, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então eu queria saber mais também sobre a Bels. Qual é essa precursora também que vem aí falando sobre, vamos dizer assim, influenciando, mostrando mais também sobre essas verdades. Como que a Lorena falou, né? Que ela vai espalhando em todo lugar sobre ela. Então, qual é essa mulher, além de várias outras, vamos assim dizer? Enfim, eita, pode ir, Isabel. Qual é essa mulher representante? Fale. Então, vocês já trouxeram a Bel, que é a rainha da minha vida. Mas, especificamente, para pegar a Beauvoir, eu vou pegar essa frase que você falou, que é uma que derruba um preceito muito grande dentro do feminismo. E aí, vamos lá pra treta. Que é, se você não nasce mulher, você torna-se, como é que você vai escolher a mulher trans? Tem também todo esse como é que você vai excluir a mulher trans? Como é que você vai olhar pra mulher trans e falar que ela não é mulher? Porque sexo não é biológico, segundo essa frase. Nasce mulher, talvez, gente, vou jogar a bomba. Vou jogar uma bomba aqui pra vocês. Que a galera cisgênera não, a gente que é cisgênera. Porque a gente tem uma cabecinha muito fechada. Mas eu vou jogar. Gente, gênero é construção social. Obrigada. Bem-vindo ao meu TED Talk. Lorena, Isabel, tudo também. Monique? Oi. Oi. Se você ia falar. O susto. Eu achei que você estava citando nomes assim. Tipo... como eu disse no início. Pessoas. Como eu disse no início, eu sou muito ruim para a parte teórica. É uma falha minha. Não que eu não tenha nem consumido. Às vezes eu consumo, mas eu não lembro de porra nenhuma. Mas eu acho que mulheres assim mais próximas de mim acabam me transformando mais. Não sei se dá para explicar bem.
Mas ver vocês aqui são um exemplo sem puxação de saco, mas, tipo, caralho, eu já fico motivada a continuar as coisas, a continuar a luta, ver qualquer, sei lá, uma foto de uma mulher negra enfrentando um policial, eu fico, caralho, sim. Tipo, é isso que a gente precisa, sabe? Então, eu vou falhar nessa parte de indicar escritoras, filósofas, pensadoras, mas porque eu realmente fico vendo mais essas pessoas reais, assim, tipo, que tá no dia a dia e tudo mais. Super correto. Muito discurso de Miss Não, meu Universo, amor. mas... Sim, Não é falha, não, porque veja, ainda que a gente precise dessas acadêmicas fodonas, escrevendo tratados maravilhosos, o feminismo a gente constrói todos os dias, sabe? Então, é a luta que a gente faz todos os dias que efetivamente vai fomentar que essas mulheres maravilhosas estejam na academia escrevendo. Então, essa troca que já é prática de feminismo. A gente tá aqui se impondo, falando sobre as tretas, trocando ideias. Essa troca é feminismo. Essa troca é Assim. feminismo, inclusive, né? Essa questão da Simone, a gente veio aí para quebrar um pouco desses paradigmas, e hoje em dia a gente já percebe algumas coisas que precisam realmente ser mudadas e modificadas. E, sim, Lorena, você ia falar? Não, é porque assim, não precisa se sentir-se culpada, assim, não, porque uma falha nossa do movimento feminista não é acessível. Não é acessível. E a gente também tem que pensar num movimento feminista voltado também para as mulheres de casa, gente, porque a linha mais difícil do feminismo é aquela que você aplica dentro de casa, é aquela que você fala com a sua mãe, entendem? E é muito difícil, então a gente procura ao máximo, sabe, tornar acessível para todos. Sim. É por isso que Bell Hooks é a minha teórica favorita, diga-se de passagem. Porque a linguagem que ela trata é a mais acessível para todo tipo de leitor. Qualquer pessoa consegue ler Bell Hooks. Porque ela não está falando com academicismo, ela não está trazendo um linguajar super rebuscado, ela está falando de você para você. É o que você pode aplicar em outros locais. Porque se o seu feminismo não chega na favela, se ele não chega na empregada doméstica, se ele não chega onde ele efetivamente precisa estar, qual é o valor dele? Se a gente está só dialogando com os nossos pares acadêmicos, qual é o valor dele? Uhum. Sim. É interessante ter falado de linguagem... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. É porque às vezes a gente comenta sobre inacessibilidade de conteúdo de teoria, mas não é só de encontrar material ou de ser um livro caro ou não ter acesso à internet, também a linguagem. Se não se comunicar com a pessoa, gente, não vai adiantar nada ler. Então tem essa questão da linguagem que eu acho bem importante também. Numa dessas uma dicasinha, aí, tá, gente? Sim, Lorena? Ai, amiga, perdão. Gente, é porque assim, quando começa o assunto eu me empolgo e eu quero falar. Desculpa. Tudo bem, pode falar. Uma dica, tá, gente? Guardem um academicismo para as produções de vocês dentro da academia. Ele não é necessário aqui fora. Obrigada. Ai, Lorena, essa mulher. Ai, essa mulher. Isso serve para os movimentos sociais também. Principalmente. Oi, esquerda! A gente está falando com você! Outro dia também eu estava vendo sobre a roda de conversa que a Djamila também tem feito. Eu acho que é muito que as meninas vêm falando sobre essa questão de linguagem simples, de ter essa abertura. E com relação a essas vivências que a Djamila também vem trazendo, queria que vocês também pudessem falar um pouquinho sobre quais são as dificuldades. E aí a gente vai entrar agora eu acho que pode se chamar polêmica. Uma dificuldade no mundo do trabalho. E vamos reduzir lá para o podcast. Vou começar aqui. Vamos ver. Vamos lá, Monique, vamos lá. Eita. Eita. A questão do podcast, eu acho que o que eu mais vejo, não necessariamente que eu sofra, por mais que eu deva sofrer, por mais que eu não saiba, é essa questão de, vamos apoiar mulheres, que não sei o que lá, tem que consumir mulher, mas é aquele discurso que nada acontece feijoada e ninguém abre espaço, e tipo, do que adianta, sabe? Eu tava olhando até a pesquisa da Bpod ontem mesmo, e eu tava vendo a discrepância de consumo mesmo, porque se eu não me engano tava 72% masculino, 27% feminino, e um para outro, se eu não me engano. E aí eu fico pensando, por que essa discrepância? É porque a gente não gosta de podcast ou é porque que os podcasts não estão se comunicando com a gente?
Porque se não tem mulher falando ali, não dando a visão dela, a perspectiva, não vai se comunicar. Então, convidem mais mulheres. Né? Como é que vai Exato. ver? Sim. Então, Isabel, eu tava pensando... Lorena, pode ficar à vontade. Monique, é porque assim, a gente não vê tantas mulheres também por causa de uma coisa que a gente já falou aqui antes, que é a questão de mulheres sobrecarregadas, gente. Não tem tempo, a gente não tem tempo nem mesmo para lazer, ouvir uma música. Não temos tempo. É engraçado porque eu falei com meu namorado, eu acho que essa semana, que às vezes eu vejo homem gravando podcast, e aí, tipo, tem criança de fundo e tal. Não que isso seja uma crítica, rapazes. Mas eu fico pensando, tipo, será que a mulher ia poder estar gravando podcast com as crianças gritando de fundo? Tipo, não sei se a sociedade ia achar muito bom isso. Eu estava pesquisando também mais sobre as mulheres lá no iniciozinho, sobre o podcast e tudo. Eu encontrei que existem mulheres como Marta Isabel Rebelo na rádio internet, e eu também encontrei sobre Maria Júlia Carmen lá em 2019. Então, assim, sempre vieram também arrodeados de toda uma equipe masculina. A mulher vem lá no podcast nos inícios, ela era minoria. Então, Bel, sobre suas vivências, sobre falar sobre mais isso, por favor. Então, quando a gente começou, né, o Maratona já tem 1 ano no ar, e aí, quando a gente começou, a bancada era majoritariamente masculina, no site também, diga-se de passagem. A gente vem tentando ali recrutar mais mulheres, tanto para escrever quanto para participar dos podcasts mesmo. E o que acontece muito, e a gente notou isso bastante no nosso processo seletivo, foi uma coisa que a gente debateu muito dentro da administração do site, que as mulheres não confiam em si para se expor. E não é porque elas não querem. Porque quando eu divulguei o processo seletivo, tipo, várias amigas minhas foram falando, ai meu Deus, eu quero participar, mas eu não sou boa nisso, mas eu não consigo. Toda mas aquela eu não já tenho... frustração de antes. Mas aí batem palma para homem medíocre. Mas a gente tem que atingir nível de excelência, tipo, sempre. Entende? É tipo assim, gente, vamos lá. Se o Bolsonaro é presidente, a gente consegue qualquer coisa. Eu não queria dizer isso. Eu não queria entrar eu queria a hora de dizer isso. Ninguém falou que eu não podia. Desculpa. Mas a realidade é essa, sabe? Ai, tá maravilhoso, gente. Se a gente vê tanto homem meia boca, merda mesmo, sabe? Fazendo podcast, fazendo qualquer, sabe? Tipo, colocando a cara e fazendo qualquer coisa. Como é que a gente não consegue? Como é que a gente não confia em si, sabe? Como é que sempre bate uma síndrome do impostor, da impostora, pesado na mulher, sabe? Sempre a gente duvida do nosso potencial o tempo todo, porque a sociedade duvida do nosso potencial. Não é porque a gente nasceu duvidando. Porque se não tiver ninguém pra olhar pra você e falar, olha só, você não é capaz, pensar que você não é capaz. Nunca. Esse medo é externo. É colocado na gente, sabe? Então, pra mim, inclusive, pra participar do Maratona, foi um parto. Foi um parto. Tipo, o Fernando me convidou um tempão pra eu poder aceitar o convite pra escrever. O podcast demorou um tempão pra sair. E aí, quando foi no começo do ano, porque eu comecei a fazer podcast pra depois começar a ouvir podcast. A minha história foi o contrário. E aí, depois de eu começar a participar do Maratona, foi que eu fui efetivamente começar a ouvir. E aí, esses podcasts todos grandes, que são super cheios de nomes, super conhecidos, majoritariamente feitos por homens, não conheço nenhum. Porque toda vez que eu ia parar pra ouvir qualquer um deles, só tinha homem, eu trocava o feed. Eu procurava um podcast que tinha uma mulher falando. Eu procurava podcast que tinha mulher no time. Ou podcasts efetivamente só feito por mulheres, que é, sei lá, mais 70% do que eu ouço de podcast é só feito por mulheres. E aí foi me dando aquela vontade, sabe, de ver as mulheres compartilhando, trocando, aquela experiência gostosa. Me deu a vontade de fazer um spin-off no Maratona, que é só de mulheres, que é o Maraminas. E aí eu saí recrutando as meninas junto com a Laís e a gente começou na raça e na pirraça, sacou?
E é isso que a Lori e a Monique comentaram. Tipo, as mulheres não têm tempo. A gente grava uma vez por mês. E aí a gente fixou na primeira segunda-feira. Aí teve que trocar pra segunda. Aí sempre tem uma troca, porque tem 40 mil coisas pra fazer. Tem casa pra cuidar, tem trabalho pra dar conta. Tem 1 milhão de obrigações, sabe? E é tipo, tudo pilhando em cima dessas mulheres. E são pessoas incríveis, absurdas, com muito conteúdo pra compartilhar. Que estão aí, sem poder colocar sua cara no mundo, sem poder dar voz para essa sociedade, porque estão sobrecarregadas. Isso é um absurdo. Sim, sim. Para que eu pudesse também abrir minha mente com relação a isso, e depois que eu abri minha mente, teve várias discussões, inclusive a gente estava até comentando que antes eu vivia numa bolinha, né? Que a partir do momento que eu conheci os meninos do Tá na Nuvem, também os meus outros amigos da universidade, eu pude observar várias coisas. E dentre eles, no mercado de trabalho, eu percebi uma coisa em específico, abrindo um pouco mais para fora, além do podcast, sobre as mulheres do tempo. Não sei se vocês já notaram, as mulheres do tempo, aquelas que ficam lá dizendo o tempo, são todas magras, a maioria são brancas, elas todas maquiadas, é um padrão. Então tem toda essa pressão, como as meninas já muito bem falaram, tem toda essa pressão de você ainda ter que ter uma imagem bonita para passar, de ter toda uma questão de preconceitos e, se fosse falar ia ser muita coisa, porque realmente, então essa questão, o que a gente está comentando hoje é extremamente necessário, espero que quem esteja ouvindo abra também os olhos e veja essa questão dessa desigualdade. Existe sim a desigualdade e buscamos também por, além de igualdade, equidade. Então, Lawrence, fale um pouquinho mais. Equidade é a palavra que define tudo. Porque, gente, a gente tem que falar sobre equidade, porque eu já vi vários posts aí da galera conservadora aí, dizendo, querem direitos iguais, mas não querem abrir não sei o que, maternidade, da licença maternidade, eu não quero isso, não quero aquilo. Gente, pelo amor de Deus, a gente luta por equidade. Luta pelo é muita falta de conhecimento. Eu já digo logo é burrice. A falta de conhecimento, assim, tu tá sendo bem princesa, dizendo. É preguiça. Eu tenho certeza que é preguiça, gente, porque, pelo amor de Deus. Voltando ao assunto. As meninas falando aí sobre a questão mesmo de mulheres na comunicação, em geral, ela é normalmente só ocupada por homens. As bancadas de jornais são ocupadas por homens. As rádios, os apresentadores, os podcasters mesmo, que, meninos, me desculpem, mas quando eu comecei a ver a sequência de lives aqui, eu percebi que a maioria são homens. E são homens cis, héteros, brancos. Esse espaço aqui é, tipo, muito valiosinho, assim, sabe? Sim. Eita, eu achei, assim, Gabriel, é uma crítica. Gabriel, ó, abre os olhos. E assim, infelizmente, isso não é novidade e a gente tem que lutar por isso, porque o pouco espaço que a gente consegue, que as mulheres conseguem, eles ainda são espaços fechados. Por exemplo, uma mulher, quando ela vai participar de um programa de televisão, ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre culinária, ela vai falar sobre como fazer uma decoração, ela vai falar sobre assuntos que às vezes nem é interessante. Até esse espaço que é aberto pra gente, ele é limitado. É aquela coisa, eu te dou uma mão, mas eu puxo com a outra. Que nem o pessoal das outras lives falaram da questão negra e LGBTQIA+, que às vezes fica induzido de que tipo, a gente só vai chamar se o assunto tiver a ver, sabe? Eu não vou chamar uma mulher para falar de filme, eu vou chamar para ela se o filme tiver feminismo. Tipo, se a protagonista for mulher. É quase como uma questão de aliviar a culpa de que, não tem um monte de homem aqui falando sobre feminismo, ou então não é um monte de gente branca falando sobre negritude, e também eu acho que é muito uma questão de não querer nem pesquisar para que não vá falar merda. Então... Ou não receber o backlash, né? Tipo, não receber a crítica. Exato. Então, tem que abrir espaço, mas não é só, tipo, nessas questões de quase cota, assim, de, a gente só vai abrir porque o assunto é esse. É para falar de tudo.
Porque qualidade, assim, conhecimento, tá tendo. Só não tá tendo espaço. É isso Sim, aí. sim, sim. E, tipo assim, e quando a gente vê mulheres negras, assim, supondo nas redes sociais que a gente vai ver, nem sempre a gente tá afim de falar sobre racismo, nem sempre a gente tá afim de falar sobre militância. Às vezes a gente só quer falar sobre uma besteira, uma coisa aqui, porque a gente tá com a cabeça, assim, em outro lugar. Nem sempre pessoas trans estão dispostas a falar sobre a sua transição, sobre a questão mesmo do transfeminismo e do movimento trans, assim, em geral, mesmo do movimento não binário. E é isso, gente. As pessoas... outra dicasinha. Anota. Pesquisem, tá, gente? Não precisa a gente estar perguntando todo o tempo assim, para uma pessoa negra se isso é racismo, se isso aquilo não é racismo. Gente, temos o Google, tá? Dá um Google. Tá me achando com cara de wiki preta? Bem isso. Minha nossa. Obviamente, assim, algumas questões, a gente vai lá, questões assim, bem mais reservadas e tal, que diz respeito à pessoa, inclusive. As meninas estão aqui comentando, o pessoal está aqui comentando. Eita, eu peguei as meninas. O pessoal está aqui comentando. Antes das nossas considerações finais, vou ler aqui alguns comentários. Já está rolando aqui bastante comentário nessa nossa transmissão. Vários coraçõezinhos. Boa noite, Orque Caolho. Boa noite, meninas. Boa noite. Obrigado pela audiência, gente. Fernanda _MN. Aê! E acho que ela deve estar comemorando que a gente está fazendo uma boa live. É o Fernando de lá do Maratona. Ah, certo. Eita, agora meu pé pegou pesado. Desculpa, Fernando. O Júlio Gomes. Olha essa equipe maravilhosa. Boa live, meninas. Brilhem. Estamos fazendo isso já. Obrigado. O Fernando, podcast com cachorro, univos. Ranieri _ Souza, quarto de despejo. Em algum momento aqui, o pessoal comentando, e aí eles foi falando também sobre o nosso assunto. Laís Xavier. Fernando também falando que as fotos tudo produzida. A Laís. O Orque Caolho disse, treta, por favor, treta. Clamando pela treta. Vamos falar de aborto. Que a galera acha que feminismo só fala de aborto, né? Que na ideia deles, a gente só fala, o único assunto que a gente tem para discutir mesmo é aborto. Sim. Laís dizendo que concorda, que podemos sim falar sobre tudo nessa live. Jefferson Sali, maravilhosas. Um beijo, a equipe tá na nuvem, maravilhosos. Estão conosco também. Orque Caolho. Aí, quando surge a Maju, o pessoal critica. Numa dessas. Eu acho que a Maju... Eu acho não, tenho certeza. A Maju foi a melhor coisa que já aconteceu para a nossa vida. A Maju colocando a cara ali no jornal hoje, um dos jornais com mais pico de audiência, assim, naquele horário. Então, para mim, Maju, maravilhosa sempre. Laís Xavier, cumprir a cota para não ser criticado. Dio MF, tem até uns 10 anos que no Nerdcast, em um, talvez, episódio sobre gravidez, uma das participantes até fez um desabafo falando que só convidam as meninas para temas femininos, que a gente estava comentando, que ela podia falar sobre temas como mitologias, etc. Então, ontem eu fui falar sobre, inclusive, quadrinhos. Quem não viu, tá até gravado. Inclusive, eu só não falei mais porque minha internet não deixou. Mas, inclusive, tá, gente? Sim, inclusive, Lorena? a Carol é minha crush. Capitã Marvel. Então. Ok. As meninas ficaram. Eu tava achando que ela era um apelido pra Caliane. Eu disse assim, não! Orque Caolho, um comentarista de esportes, falou sobre algo parecido também. Sempre chamam para falar de mulher no esportes, para mulher. Como assim? Não entendi. Eita. Sempre chamam para falar da mulher no esportes. Enfim, eu não entendi bem, deixa para lá. Ele deve que nesse caso, sempre quando tem mulher jogando, aí eles chamam uma mulher para falar das jogadoras femininas, entendeu? Quando tem mulher no esporte. Perdão, não tinha entendido.
Elvis Diego 666, que fala o seguinte: sempre convido mulheres para o meu podcast e sempre com assuntos diversos. Inclusive, a Monique participou de um. Saiu hoje, inclusive. Eita, já corre lá para acessar. As nossas convidadas são bem legais. São bem mais legais do que o nosso próprio cast. Eita, polêmica! Então, meninas, vamos partir para as nossas considerações finais sobre, além da que a gente já comentou, sobre como é mais ou menos, sobre esse histórico que tivemos, sobre essa nossa fala. Foi realmente, se é interessante falar sobre, enfim, o que vocês quiserem falar para a gente fazer as nossas considerações finais. Vou começar pela Lorena. Lorena, Fala, mulher. sobre esse Eu tema. não queria nem, eu nem queria ir embora agora. Eita! A gente não jogou nenhuma polêmicazinha assim pra ele, gente. Que isso? A gente nem falou mal do Bolsonaro, só falamos uma vez. Que droga. Bolsonaro, inclusive, ele hoje fez uma cagada, gente. Quando é que não Me faz? fala um dia que ele não fez, amiga. Hoje ele já fez 300, mas essa daqui me marcou. Questão das vacinas. Ai, meu Deus do céu. Não, nem. Não. Vamos. Ô, mulher. Enfim. Parabéns aos envolvidos. É o preço de se ser politizado, amados. É um vídeo. Amados. Nossas considerações finais. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu amei conhecer vocês, a Bel, a Monique. Inclusive, já quero pra vida. Gente, ouçam o nosso podcast. Sigam o Podcasters Unidos. Ele tem várias indicações lá maravilhosas para vocês. Considerações sobre o tema. Calma! Garota! Vai. Eu queria pedir encarecidamente, assim, pra galera que quer. Acho que a maioria quer cisgênero, né? Assim, pra gente que é cisgênero, a gente ir se politizando mais sobre o movimento trans e poder agregar o movimento transfeminista no movimento feminista também, porque eles fazem parte disso. Sim. Entendem? E como indicação, assim, para vocês irem lá, né, fazendo nossa obrigação de pessoas cis, tem a professora Letícia Trans, tá, gente? Ela é a nossa professora da Federal, que nós temos. Obrigada. Bel? Começa a rasgar seda, né? Pra isso que a gente tá aqui, troquei essa amorzinho, essa coisa maravilhosa, né? Obrigado por terem chamado, adorei participar, adorei conhecer as meninas. Eu já conheci a Kali, porque a gente gravou um podcast que saiu essa semana também, no Flores Pop. Já conheci a Monique, assim, mas só do Zap Zap ali na vida, né? Ainda vai rolar aquela participação no Horrorizadas. Pode chamar. E Lori, quero pra vida também, só vamos. Eu acho um assunto muito importante falar, eu acho muito importante discutir, né, como as meninas mesmo notaram, pela quantidade de podcasters femininas participando do evento, você já sabe que é uma necessidade que a gente esteja aqui, que a gente esteja falando, colocando nossa cara no sol, dando a real, levando umas treta, fazendo as indicações importantes, falando umas coisas que, né, nem sempre todo mundo gosta de ouvir, mas a gente enfia o dedo na ferida assim mesmo. Então, precisando, só chama nós. Vou aproveitar o bonde da Lori e vou indicar. Procurem no Instagram, @transpreta, que é uma pessoa trans maravilhosa, incrível. Ela é uma doutoranda em história. Ela faz cada vídeo sensacional. Uma contextualização maravilhosa, principalmente para o público LGBT, que não sabe a sua história. A história LGBT no Brasil é importantíssimo. Corre lá. Monique? Eu queria dar uma, não dica, mas meninas que estão ouvindo a gente, se vocês têm vergonha de alguma coisa, de participar de podcast, de fazer podcast, não tenha. Você provavelmente vai estar falando melhor do que a média masculina. E rapazes, abram espaço para as moças para falar de coisas além de causas sociais e tal, porque isso a gente já está cansada de saber e de falar, porque a militância é diária, né? E cobrem também os podcasts de vocês, se vocês ouvem um podcast que os caras, tipo, é só um monte de machos se punhetando assim, tipo, falar, e aí, mano? Quando que Sim. Aquela broderagem.
Então, Cadê as minas? exato. E não, Gosta de mulher, prova aí, chama as minas pro podcast. se tu gosta de mulher mesmo, tem que atingir na masculinidade mesmo, pra ver se funciona, assim, as coisas. Ah, é. Outro que Os daria machos um só tema funcionam mais na pressão da interessante. quinta série. Outra coisa interessante seria um tema interessante: masculinidade frágil e tóxica. Que, eita! Essa Seria série. interessante. Eita! Mas essa Vamos série marcar esse pra. podcast? Vamos marcar esse vamos. podcast? Vamos, eu quero. Eu quero. Isso serve também, gente, para galera, para os meninos aí que são gays, brancos, cis, aí com essa gente, é porque assim, a gente que convive assim no meio LGBT, a gente vivencia muito meninos gays que são brancos e são escrotos, desculpa o palavreado, mas eles são muito escrotos. Eles estabelecem padrões do que é aceitável e do que não é aceitável. E, sabe, eles segregam todo o movimento LGBT. Não que o próprio movimento LGBT não faça isso, né? Não contribui. Meu Deus, galera branca, o que é que a gente tá fazendo? O que é que estão fazendo? Sim. Mais alguns comentários aqui. Monique, você já encerrou também sua fala? Já deu pra aliviar um pouco o rage. Tô mais calma. Só lendo aqui mais alguns comentários. Elvis Diego 666. O nosso casting só tem idiotas, incluindo eu. Eita! Vamos mudar isso aí, né? Se você tá reconhecendo. Orc Caolho, tem tempo ainda, vamos continuar. Gente, muito importante essa pauta de hoje. Só vou terminar aqui para fazer a minha consideração também, só terminar de ler os comentários aqui. Fernan, que é o Fernando, desculpa, Fernando, te chamar de Fernando naquela hora. Fernan, _ MN. É porque falar do Bolsonaro é pleonasmo, né? Ok, Caolho, fala mal do Bozo, continua. Hoje ele fez uma cagada, entre aspas. Gente, realmente ele sempre faz. Eu só quis... Enfim. Jefferson Salles, chame elas para um feat. Já estão super convidados, inclusive já escolhemos os temas. Vai ser tudo. Fernan, background. Não se fechou nenhuma mesa só com mulheres no sorteio dos crossovers. Tá, inclusive... O Gabriel tá dizendo aqui, deixa eu ler aqui naquela hora que a gente O chefinho falou. Desculpa, Gabriel. Ele falou assim, me defendam, só tinham 6 mulheres inscritas. E a próxima live é sobre o novo normal. Beleza, eu vou falar ainda, vou falar, Gabriel. Ai, meu Deus, eu vou falando. Ai, Senhor. Laís Xavier, aí é papo para mais de 2 horas. Sim. Jefferson Salles aqui, branquela. Inclusive, o nosso podcast nasceu assim, gente. A gente sentava lá na PA da universidade, metia. Sim. A gente ia sair de lá 9 horas da noite, 9h30, e só conversando. A gente não fazia nada. Aí assim nasceu o nosso podcast. Sim. Tem coisa melhor? Então, né? Para finalizar as considerações finais e já partir para o encerramento e todas essas questões que o nosso tempo realmente já está se fechando, é um assunto extremamente necessário, um assunto que deve ter a mente aberta para que possa se ouvir. E se mais alguma pessoa está se perguntando, mas vamos falar sobre feminismo. Gente, se a gente ainda está falando é porque ainda está acontecendo algumas coisas que precisam ser faladas ainda. Entenda! Então, assunto necessário, e agradecendo o Gabriel, do Podcasters Unidos, por essa mesa maravilhosa, amei gravar com essas meninas, assunto realmente necessário, essa é a palavra, necessário. Então, para o encerramento, redes sociais, meninas, vamos lá, vamos começar pela Bel. Rede social, Bel, seu podcast, Então, a sua própria. Nós somos o www.maratonadesofá.com, que é o nosso site. Somos @maratonadesofá em todas as... outra live aqui, né? Entrou uma pessoa. Nossa, tem 6 Desculpa, pessoas. gente. Eu perco meu foco muito rápido. Mas sim, nós somos @maratonadesofá. Isso, obrigada. Nós somos
Acontece, gente, acontece. Gente, quem sabe faz ao vivo, inclusive faz besteira. Mas nós somos o @Maratona de Sofá em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tem a página do Maratona de Sofá no Facebook e o grupo Clube da Maratona de Sofá, tá? Eu sou a Aurora Boreal no Instagram, @Bels Barbosa no Facebook e no Twitter. Se vocês quiserem dar uma passada por lá, eu tô sempre fazendo palhaçada, porque é isso que eu gosto mesmo. Tem sempre farofa, tem sempre politização de entretenimento, porque é para isso que a gente tá aqui. Tem sempre treta, sempre discussão. Se vocês quiserem mandar mimos pra gente, principalmente os meninos do Maratona de Sofá, é contato@maratonadesofá.com. Maravilha. Obrigada pela oportunidade, obrigado, Podcast Unidos e meninas. Devo... A live da Miguel. Hi, honey. Monique, mas se o Miguel entrar, fique à vontade. Só o teu áudio. Isso. Eu tava falando com o microfone mutado. Então, gente, eu faço parte do Horrorizadas Podcast junto com a Isa. A gente fala sobre filmes de terror de maneira geral, mais focado assim no independente, underground, mas sempre com aquela questão de nossas vivências, vendo a representatividade que está sendo exposta ali naquelas coisas, né? Problematizando pra caramba. Então, vocês podem conferir a gente no horrorizadas.com, no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Gente, ai meu Deus, eu tenho uma novidade aqui que vocês vão amar. Só a Monique terminar. Gente, é maravilha, é maravilhoso. Vai, Monique, desculpa. Ai, tô aqui. E só o último recado, caso você tenha se sentido ofendido, era esse o intuito, melhore. Melhore, viado, melhore. Melhore. Gente, acabei de receber a notícia, antes da Lorena falar, que o recorde de gente assistindo as lives do canal é nosso. Oh my God! Uhul! Obrigada a todo mundo que está Nunca duvidei assistindo. do nosso potencial. Também nunca duvidei. Maravilhosas, mandem nossa. mimos. Mandem mimos. Era óbvio. Mandei que era mimos. Gente, é essencial essa conversa. Gabriel, agradecendo novamente, obrigado por essa roda de conversa, obrigado por essas meninas. Lorena, pode continuar. Amiga, eu acho que, assim, eu vou falar sobre o nosso podcast, que a gente é do mesmo, né? Aí, tu só se apresenta. Gente, eu e a Caliane, essa deusa aqui, nós somos do mesmo podcast, a gente é do podcast Tá na Nuvem. Sigam a gente no Instagram, @podcast tá na nuvem. Sigam a gente no Twitter, que é o mesmo IG, @podcast tá na nuvem. Mandem mimos, nós também queremos. Inclusive, se quiserem estar fazendo doação de microfone, a gente também aceita. Opa, lançou aí. Lancei a brava, quem pegou, pegou, quem não pegou. É isso, e meu Instagram é @Lorena_SC. E é isso aí. E é com isso, a gente vai encerrando. Sigam as redes sociais, @Podcasters Unidos, todas as redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook. Deixa eu só dar uma pesca, @Podcasters Unidos. Agradeço pela companhia de vocês, olha. Agradeço pela audiência, agradeço por vocês, meninas, estarem aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, e esse espaço que a gente está recebendo do Podcasters Unidos. Inclusive, o Orco e Caolho falou o seguinte: Monique, maravilhosa. Concordo. Maravilhosa. Nós concordamos. Com isso, vamos encerrando essa nossa participação. Só lembrando para vocês que a próxima live será o novo normal, com a participação, só uma pesquinha aqui, gente, perdão, com a participação do Jairo Carlos, do Escuta Essa História Podcast, do William Vulto, do @William Vulto, Miguel Ângelo, do Os Vizinhos Podcast, e Giovanni da Silva, com o Região.44. No mais, obrigado. Obrigado, meninas, novamente. Fiquem ligadinhos na próxima live. E é nóis. Recorde é nosso, caralho. Recorde é nosso. Lançamos a braba. Mas